todo sempre. Amém, queridos? Nesta noite eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um texto bíblico, para o qual colocamos ali o seguinte tema: não anule a bênção. Não anule a bênção. Ser abençoado, me parece que é a busca da maioria das pessoas. Essa não deve ser o nosso principal foco, nem a meta primária da nossa vida, ser abençoado. Não. Nossa meta principal, nosso desejo e intenção primordial deve ser encontrarmos-nos com Deus, conhecer a Deus, nos relacionarmos com Ele. Nessa busca, nós devemos esquecer de nós mesmos. O nosso encontro com Deus deve ser por Ele. Quem é Ele, como eu posso alcançar a sua presença, entende? Em função dele deve ser as minhas intenções, os meus desejos, né? Todas as minhas vontades, a minha energia deve ser empregada para encontrá-lo, buscá-lo até achar. Então, às vezes a gente tem um equívoco, a gente o procura por uma necessidade, o procura por uma bênção, o procura porque quer alcançar algo, porque quer proteção, porque quer uma ação dele para nós. Mas essa não é o caminho, este não é o caminho da perfeição, esse não é o caminho que deveríamos seguir. É óbvio que nós fomos instruídos, treinados, preparados, desde a nossa infância. E aí eu estou falando nós, dessa geração toda que está aqui. Nós fomos orientados a buscar a bênção, a pedir a bênção, a jejuar pela bênção, a pagar pela bênção, a comprar a bênção. Nós fomos orientados que a aproximação do Todo-Poderoso, do Eterno, é pela bênção. Ou não foi assim? Eu duvido que se apresente alguém aqui nessa noite que diga assim: irmão Adilson, eu sempre que eu vou orar, eu nem falo em bênção. Eu duvido. Eu não estou dizendo que não tem, eu estou dizendo que eu duvido que tenha. Mas como é que tu podes afirmar isso, irmão Adilson? Eu afirmo isso porque eu sou como vocês. Eu convivo nesta geração, eu faço parte deste tempo. Eu não sou fora do tempo de cada um de vocês que está aqui. Pelo contrário, nós viemos da mesma origem. Ou nós fomos católicos, ou nós fomos evangélicos, ou protestantes, pentecostais. Enfim, nós viemos do meio do cristianismo ocidental, que ensinou um toma lá da cá. Nós, nesse sentido, eu poderia dizer que nós somos extremamente corruptos na nossa relação com Deus. Porque nós nos aproximamos dele achando até, às vezes inconscientemente, nós achamos que ele nos deve. Porque nós fizemos parte da geração do determinismo. Eu determino que isso aqui vai ser meu. Ou você nunca ouviu isso? Como doutrina? Determine e será. Somos de uma geração em que ouvimos pessoas estender a mão, colocar em cima do carro que eles mais desejam. Eu determino, é meu. Você me entende? Então a gente não aprendeu a se aproximar do Senhor da forma correta. Nós aprendemos a buscar para ter.
São poucos os que têm a conscientização que se vai a Deus para ser. Senhor, é o meu filho, Senhor, é a minha esposa, Senhor, é o esposo, Senhor, é a minha mãe, é o meu pai, é a minha família, protege, guarda. Irmão, ora pela minha família. Irmão, ora para Deus abençoar meu filho. Irmão, ora para que Deus faça ele ou ela passar no vestibular. Irmão, olha, ora para prosperar, ora para isso, ora para aquilo. E a conscientização, no geral, é pela bênção. Está aqui o resumo. É pela bênção. Mas, na verdade, nós deveríamos estar preparados, doutrinados dentro daquilo que nós encontramos dentro da cultura hebraica. Em que o menino, desde a sua tenra idade, se você quer saber, os pais, já quando a criancinha é colocada no berço, o pai impõe as suas mãos e fala ao chamar Israel. Lembra-te, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. De manhã, ao meio-dia e ao entardecer. Vai inculcando na criancinha que Deus é tudo de que precisamos. Que se nos faltar todas as outras coisas, mas tivermos Deus é suficiente. Oh, glórias ao Senhor! Deus é tudo que precisamos, Ele é o todo, Ele é o tudo, e nele nós devemos estar satisfeitos. É algo interessante. Então, valorizar o Senhor e ir a Deus por Deus, para honrá-lo, para dignificar e honrar o seu santo nome. Vamos nos reunir para quê, irmão? Eu vou no culto hoje, o culto será uma bênção. Olha o que está no subconsciente, eu vou ser abençoado. Qual é o culto que é uma bênção? O que eu choro, o que eu falei em outras línguas, ou o que eu fui curado, ou aquele que o irmão contou uma história maravilhosa de uma manifestação diferenciada na sua vida. Esse é uma bênção. Mas aquele que eu vim com dor e voltei com dor, é aquele que eu vim, cheguei aqui e tive muitos problemas para chegar, e tenho convicções que quando chegar em casa, os problemas ainda estarão lá, não foram resolvidos, nada acabou. E como é que ficou? Que culto é esse? Ora, se eu vim por Deus, talvez esse seja o meu melhor culto, seja a melhor forma de venerá-lo, de honrá-lo, de glorificá-lo. Deus por Deus. Amém? Então, antes de qualquer coisa, entenda isso. Sirva a Deus de todo o coração. Busque a Deus por Deus. Queira conhecer a Deus. Estude as Escrituras para saber mais de Deus. Procura conhecê-lo em todas as fases da vida, porque as Escrituras que apontam a vida que é cíclica, as coisas vão e voltam. Salomão escreveu no Eclesiastes e ele disse: olha, o que é já foi, e o que há de ser também já foi, e não há nada novo embaixo do sol. Do que ele está falando? Ele está dizendo, na terra a vida é cíclica, ela se repete, ela não vai ser diferente, ela vai estar sempre na constância. Haverá, como já falei aqui, inverno e verão, haverá primavera e outono. Vai ser assim, vai ter dias nublados e dias ensolarados,
dias de chuva e dias que dá praia. Vamos para a praia, porque está quente e o sol está maravilhoso. Haverá sorrisos e lágrimas, haverá de tudo. E Deus está ali. E Deus está ali. Ele está presente. E eu preciso conhecê-lo. E você quer se alegrar em Deus? Conheça-o. Conheça-o. Aleluia. Conheça-o em meio às tuas lágrimas. Conheça-o em meio aos teus sorrisos. Conheça-o em meio às tristezas e em meio às alegrias. Conheça o teu Deus em todos os ciclos da sua vida. Conheça a Deus. Aleluia. A Escritura diz: reconhece-o. Quando é que eu vou reconhecer alguma coisa? Quando antes eu conheço. Reconhece-o em teus caminhos. Aleluia. E ele, então, ele, porque você o conhece, porque você se tornou amigo, amiga dele, porque você tem intimidade com ele, porque você já o experimentou nas várias fases cíclicas da sua vida, ele estabelecerá os desejos do teu coração. Glória a Deus. Deus vai trazer-nos bênçãos, mas antes precisamos conhecê-lo. E não conhecê-lo pelas bênçãos, mas conhecê-lo pelo que ele é, não simplesmente pelo que ele faz. Ora, saber o que ele faz é simples. Todas as coisas criadas manifestam as obras do próprio Criador, a glória do Criador. Em todas as coisas visíveis se revela aquele que se ocultou e que se tornou invisível por detrás daquilo que é visível. Toda matéria criada só revela o poder, a energia, a glória daquele que criou toda a matéria. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E se eu o reconheço, se eu o conheço e o reconheço nos meus caminhos, eu gosto dessa palavra, reconhece-o nos teus caminhos. Salmos. Entenda que ele está ali. Ele está ali. Glória a Deus. Ele está ali quando você tem, e ele está ali quando você não tem. Ele está ali quando você está cheio de energia, e ele está ali quando você está abatidinho. Ele está ali quando todos na casa estão sorrindo, ou quando todos estão chorando. Reconhece-o. Aleluia. E se reconhecê-lo em todos os caminhos, em todos. Às vezes passa de largo aí essas expressões. A gente vai lá ler, né? Reconhece em todos os teus caminhos e ele estabelecerá os desejos do teu coração. A gente vai assim, corridinho assim. Não, medita em cada palavra. Reconhece-o. Poxa, reconhecer é porque eu já conheci. Eu estou reconhecendo. Olha só. Eu já o conheci. Agora eu estou reconhecendo. Veja. Entendeu? Ele está aqui comigo. Não. Bati o carro, mas ele está aqui comigo. Fiquei doente, mas ele está comigo. Glória a Deus. Tive perdas, mas ele está comigo. As coisas não saíram do jeito que eu queria, mas ele está comigo. Eu pedi para abrir uma porta e fechou-se a porta, e ele está comigo. Eu pedi para resolver uma questão e parece que a coisa piorou. Ele sabe o que está fazendo, ele está comigo. Eu o reconheço. Ele não me deixa só. Ele não mente, ele não falha, ele não negligencia o seu cuidado. Eu o reconheço, ele está comigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele está
comigo. O tempo todo. O tempo todo. Todo o tempo. A partir desse momento aqui, então, o salmista traz em sua poesia inspirada. Então ele estabelecerá os desejos do teu coração. Porque daí você se entrega ao cuidado dele. Olha que coisa extraordinária. Amém? Então, não bênção, mas o Senhor. Agora, dentro do conhecimento de Deus, no relacionamento com Deus, eu passo a conhecer a vontade de Deus. Deus começa a revelar a sua vontade para mim. Primeiro eu conheço Deus. Não existe vínculo de amizade que se estabeleça sem conhecimento. Primeiro nos conhecemos. Depois estreitamos o conhecimento. Do conhecimento à amizade. Da amizade, profundo amor. E dentro desta amizade de profundo amor, revelações. Revelações. É assim com Deus também. É quando Abraão se torna um grande amigo de Deus. Amigo de Deus. Grave essa palavra. É invejável. É invejável. O cara se torna amigo de Deus. É a partir deste momento que Deus começa a falar coisas para ele. Revelar coisas para ele. E Deus começa até a propor sociedade em um grande pacto. Sociedade, Deus fica sócio dele. Ou chama ele, né, para você vem ser meu sócio. Como assim, irmão? Deus fez uma aliança com Abraão. E por toda a sua descendência. Mas esse sujeito primeiro, leia a história dele no livro do Gênesis. Leia. Se aprofunde no conhecimento da história de Abraão. Veja os momentos, o caminho, veja o processo, veja o relacionamento, veja. Perceba como Deus começa a se revelar para ele, fazer pacto com ele, ter acordos com ele e revelar coisas futuras para ele. Ele passa a conhecer a vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, primeiro eu conheço meu Deus. Eu o reconheço aí nos meus caminhos. E a partir daí eu começo a ter revelação da sua vontade, dos seus planos, dos seus projetos. Lamentavelmente nós fomos formados num oba-oba. Reunião como essa aqui, que você está em silêncio. Entendeu? Era usado com termos pejorativos aonde eu congregava. Diziam que você está frio, diziam que você não está vazio do Espírito, porque você não deu um glória, porque você não deu um grito aí. Não. Tem nada a ver. Você está aprendendo. Eu queria ter aprendido desde a minha meninice dessa forma que você está aprendendo. Eu teria evitado tantas coisas e eu estaria muito mais aprofundado em todo o conhecimento do Senhor. Mas do conhecimento da vontade de Deus, do projeto de Deus, do plano de Deus, a intimidade da amizade com Deus, porque eu vou conhecendo o que Deus pede de mim e eu vou cedendo para Deus, porque eu conheço Deus. E quando eu conheço Deus, então eu descubro que Deus merece a minha confiança. Deus merece a minha confiança, e confiar no meu Deus é a forma que eu tenho de honrá-lo. Não havendo outra modalidade, outro tipo de culto que possa honrá-lo mais do que eu depositar a minha confiança nele. Nada mais importa para Deus a não ser a nossa confiança. Você entende? Pode dar dízimo, pode dar oferta gorda, pode oferecer sacrifícios, pode fazer jejuns,
pode gastar horas e horas de oração. Eu não estou dizendo que você não deve, eu estou dizendo que pode. Mas a única coisa que Deus vai estar observando é a sua confiança. É a minha confiança. Pode-se orar um dia inteiro e não confiar naquilo que está buscando, ou naquele que vai responder. Ou vai dizer para mim que você nunca viu, depois de determinados momentos de oração, pessoas se levantarem e ficar reclamando da própria vida. Como se a oração não fizesse sentido nenhum, foi só um castigo. Ficou de joelhos tantas horas. Oh, quantas pessoas que depositaram os seus dízimos, achando que através dos seus dízimos iam agradar a Deus, iam prosperar, iam ter muitas riquezas, vezes intenções, uma desonra para Deus. Como se Deus precisasse de dinheiro, ou se Deus estivesse procurando o seu cofre, entendeu? Ou metesse a mão no seu bolso. Não, para Deus não vale nada. Vale sim, se a tua intenção for outra. É aquilo. O valor, tem duas formas de você dar uma comida para alguém que passa na frente de casa. Porque você vai jogar fora. Então, para não jogar fora, chama quem está passando e dá. Que recompensa você terá? Nenhuma. Ou porque você tem uma compaixão profunda e vê um certo cidadão ou cidadã que passa todos os dias por ali, e você fica pensando, será que ele comeu? Será que já se alimentou hoje? Ei, moço, moça, aproxime-se. Você já se alimentou? Ainda não. Ah, espera aí. Vou fazer um pratinho para você. Eu tenho aqui, nós temos comida aqui à vontade. Eu vou te dar. Esse tem recompensa. Você entende? Assim é com Deus. Por que estou fazendo? Qual a finalidade? Qual a intenção do meu coração? É o que vai pesar. Pois Ele examina os corações e sonda os rins, diz a Bíblia. Olha que coisa interessante. Dito tudo isso que te falei até agora, para te fazer entender que você deve ir a Deus pelo que Deus é, e não para ir a Deus pelo que Deus faz, eu quero ler o texto que vou pregar nessa noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, e versículo de número 30. Primeiro livro do profeta Samuel. Vai fazer jus ao tema que colocamos. Não invalide a bênção. É possível invalidar uma bênção? É. Um homem pode ser honrado por Deus, por querer Deus, por amar a Deus, por servir a Deus. E Deus pode fazer pactos, e Deus pode fazer promessas. E esse homem e a sua casa e a sua descendência ser grandemente abençoado. Ele não foi a Deus pela bênção, ele não foi buscando aquilo, mas aí partiu de Deus querer abençoá-lo, partiu de Deus querer fazê-lo prosperar, fazê-lo crescer, honrar o seu nome, o nome da pessoa, o nome da família, diante de todos os povos. E no entanto, depois de ser abençoado, esse homem pode romper todo o pacto da bênção e pode perder a bênção. Eu quero que você aprenda isso nessa noite, porque isso é importante para a nossa vida. Olha só. Eu vou ler o versículo 29 também. Versículo 29 do primeiro livro de Samuel, capítulo 2, diz assim. Vou mais em cima, mais um pouquinho ainda. Vou dar mais sentido. Eu vou falar só de um versículo. Vai ao 28, Diego. 28. E eu aqui, o Senhor. Tá? O Senhor. No versículo 27, um profeta aparece
para o sacerdote Eli. E aí o Senhor fala através desse profeta e disse assim: e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote. Quem que ele escolheu? Os pais, os antecedentes de Eli, certo? Para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o objeto do culto perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Explicação rápida aqui, porque eu vou tratar de outra coisa, mas aqui, entendeu? Deus usa um homem que está dizendo para ele: olha aqui, eu escolhi a casa de teu pai, a tua casa, para oferecer sacrifícios diante de mim, para ser sacerdote em Israel, e como recompensa por vocês serem aqueles que ministram ao povo e que intercedem pelo povo, eu dei o direito de vocês comer dos sacrifícios. Parte dos sacrifícios é para a tua família, certo? Por quê? Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Por quê? Olha aqui, eu dei ordem para vocês, dei uma parte para vocês, e por que vocês começam a pisar no meu altar, me ofender, tirar da oferta, roubar a oferta, entendeu? Por que vocês começaram a fazer coisas que não deviam? E aí? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, para sempre. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Vocês estão entendendo? Olha aqui, ó, vocês, a casa de teu pai, a tua casa, vocês vão ter sempre descendente, vocês vão estar sempre me servindo. Vocês vão sempre fazer tudo para mim. Olha que bênção. Já imaginou? Deus chegar para você e dizer assim: eu gosto tanto de ti, que todos os teus descendentes vão sempre trabalhar para mim. Não precisa esquentar a cabeça não. Entende? Vocês têm uma aliança comigo. Ó, eu vou dar vida eterna para todos vocês. Toda a tua família. Pai e mãe vão ficar maravilhados. Que bênção, que coisa extraordinária. Mas acontece que de repente a bênção é invalidada. De repente a bênção acaba. Olha só que coisa interessante. E como é que a bênção acaba? Olha só o que ele diz aqui. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Espera aí. Temos uma família cujos pais buscaram ao Senhor, serviram ao Senhor, obedeceram ao Senhor, e o Senhor, então, eles não pediram, mas o Senhor disse: olha, vou separar a tua família. Família de Arão. Família de Arão. Os teus descendentes, Arão, vão trabalhar cuidando dos sacrifícios, eles vão estar no altar, vão ser pessoas extremamente honradas em Israel, os teus descendentes, tal. Só que para tudo isso aqui, tem leis, tem regras, tem ordenanças. Nós estamos lendo aqui direto, parece, mas Deus voltou atrás. Deus desfez o que tinha dito? Sim, porque o que Deus tinha dito tinha limite, tinha condição, tinha mandamentos, tinha ordenanças, tinha orientações. A promessa vale dentro das orientações.
A promessa tinha valor dentro dos limites que Deus estabeleceu, ou pré-estabeleceu. É igual para nós. Aquele que crê em mim tem vida eterna. Não foi o que Jesus disse? Aquele que crê em mim tem vida eterna. Pronto, está garantida a vida eterna? Sim ou não? Não. Aquele que crê em mim, guarda a minha palavra. Guarda as minhas orientações. Ora, se eu creio em Jesus, eu faço o que Jesus diz que é para fazer. Se eu creio, porque é muito fácil, irmão, aceita Jesus aí como teu Salvador? Sim, quem que não quer um Salvador? Eu quero. Pronto, agora está salvo? Não. Não. O meu Salvador vai dar as condições para a minha salvação. Ele vai colocar as cercas. Você vai ler na Bíblia, as 7. Ele vai colocar as cercas para que eu permaneça na salvação. Ele vai dar as condições para a minha salvação. É por isso que Paulo escreve e ele diz assim: operai a vossa salvação com temor. Em outra tradução, realizai a vossa salvação com temor. Por quê? Não é aceitei Jesus, estou salvo. Quanto engano no meio da igreja evangélica. Não. Eu aceitei, eu recebi Cristo como meu Salvador. Os meus pecados são perdoados, eu sou tirado do lodo na demonstração dos salmos, colocado sobre uma rocha, e agora devo ser edificado nessa rocha. E a edificação vai ter um trabalho, um processo chamado conversão. E a conversão é um passo a passo diário de modificação, de transformação de vida. E um esforço. Por isso, eu preciso operar a minha salvação. Eu vou me esforçar para me manter salvo. Como? Obedecendo a palavra de Deus. Se não, era simples, né? O sujeito faz tudo errado na vida. Aí ele está ali quase morrendo. Só está abrindo um olho de uma vez. E você chega para eles, quer aceitar Jesus como seu Salvador? Quem que não quer? Quem que não quer? Tem até a história aí de um irmão que diz que fez tudo quanto é pacto e depois, o Nivaldo conhece, entende? Depois quando o médico disse, não é tão grave quanto nós falamos, não. O irmão disse, Jesus, era brincadeira, tá? Você entende? Isso, a gente está rindo. Porque chega a se tornar hilárico mesmo. Só que é uma desonra. É uma desonra. É uma desonra a Deus, à palavra de Deus, ao pacto com Deus, é brincar com Deus. E está cheio de crente fazendo isso. Jesus perdoa. Jesus perdoa e nunca se emenda na vida. Nunca se endireita. Nunca se tornou um justo. Seus caminhos são tortuosos. Suas pisadas são horrendas. Por quê? Porque brinca com Deus. Brinca de pedir perdão todo dia. Abusa da misericórdia. Resiste à graça. Você entende? O Eli era sacerdote em Israel, descendente de Arão. Agora ele era o sumo sacerdote, ele era o chefe dos sacerdotes. Seus filhos também eram sacerdotes, porque toda a linhagem era sacerdote. Filho de sacerdote era sacerdote. Se ele não tivesse defeito físico, ele servia o altar do Senhor. O Senhor deu parâmetros para servir o altar, como tinha que se vestir, como tinha que atuar diante do altar,
quando entrar no Santíssimo, quando atuar no lugar santo, quando oferecer o sacrifício, qual parte do sacrifício deveria ficar para Deus e qual parte do sacrifício deveria ficar para o sacerdote. Tudo estava designado. Deus é um Deus de ordens, Deus é ordeiro, Deus põe as coisas tudo certinha, Deus é organizado. Quem pensa servir a Deus desorganizadamente está equivocado. Deus é organizado. Tudo com Deus tem os parâmetros, tem os limites, tem o ponto de partida e o ponto de chegada. Nada em Deus é solto, é sem valor. Não, não, não. Não é como nós queremos, é do jeito de Deus. E ele está lá servindo, ele envelheceu no sacerdócio, está velho agora. E esse é um outro problema que nós temos que ter cuidado. Porque, eu já tenho tantos anos de crente, eu já sirvo a Deus há tantos anos, isso não quer dizer nada. Alguém pode servir a Deus 80 anos e no último dia da sua vida se perder. Tempo de fé não garante nossa salvação. Tempo de fé não garante a justiça. Tempo de fé pode nos tornar relaxados em relação a Deus. Num certo sentido, deveríamos nascer de novo todos os dias. Precisamos reciclar a nossa alma, examinar nosso coração, avaliar o nosso ser diariamente. Por isso devemos orar de manhã, orar ao meio-dia, orar à noite, no entardecer, orar pela madrugada. Todo o tempo nós devemos orar, falar com Deus para avaliar nossas ações. Temos que retornar para Deus o tempo todo, senão nos perdemos na bênção. Temos a bênção das orientações, mas podemos perder a bênção do viver. Temos a bênção do conhecimento, mas podemos perder a bênção da educação. Conhecimento é uma coisa, educação é outra. Temos a bênção também da ciência, mas podemos perder a bênção da sabedoria e não aplicar a ciência com sabedoria, o que pode nos levar à ruína. Então não invalide a sua bênção. E como eu posso não invalidar a minha bênção? Andando como Deus quer que eu ande, fazendo o que Deus diz para eu fazer, cumprindo a palavra de Deus, praticando os mandamentos do Senhor, andando em retidão, em santidade na presença de Deus. É assim que precisamos viver. Ele envelheceu. Na sua velhice, ele não disciplinava seus filhos. Seus filhos começaram a fazer uma bagunça dentro da tenda da presença de Deus. Um pai pode deixar de honrar a Deus para honrar seus filhos. Um pai pode mentir pelos seus filhos. Um pai pode torcer a justiça por causa dos seus filhos, pode perverter o juízo pensando no bem de seus filhos. E isso faz com que ele interrompa a bênção de Deus para a sua vida. Pai, mãe, você quer ser abençoado, quer ter a família abençoada, você quer proteção para a sua família, para os seus filhos, repreenda seus filhos. Não troque a justiça pela injustiça. Não acoberte os passos de seus filhos. Quando seu filho errar, olhe no olho dele, lamente, mas aponte o dedo no nariz dele e diga: você errou. Deus não se agrada dos seus erros. Deus não gosta dos seus caminhos. Meu filho, você precisa conhecer o meu Deus. Um dia eu me vou e você vai ficar. E você precisa conhecer o Deus do seu pai. O Deus do seu pai não apoia coisas erradas. O Deus do seu pai não gosta e não ama a mentira. O Deus do seu pai é o autor da verdade, é o que enviou a verdade para o seu povo. O Deus do seu pai não escraviza. O Deus do seu pai é libertador. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eli não soube fazer isso.
Eli chegou, até conversou com os filhos, mas ele era o sumo sacerdote. Ele poderia tirar os filhos, ele poderia excluir da atividade os filhos, ele poderia pôr os filhos para correr de diante do altar do Senhor. Tem pai que é tão molenga, tão sem ação, que deixa o seu filho se perder na frente da sua própria cara. Tem pai que o filho está mentindo e ele ainda olha para o vizinho e briga com o vizinho e diz, ele está falando que não é, não é. E o pai sabe que é. São sacerdotes que não sabem o seu lugar. Você entende? Eles anulam a bênção. Ali na frente a coisa está toda ruim. A casa está se desfazendo. É intriga por todos os lados. É confusão, é perturbação, é desassossego dentro da casa. E o pai diz, eu não sei o que está havendo, a gente serve a Deus. Ele vem com cara deslavado ainda, entendeu? Ele diz, eu não sei o que está havendo, a gente serve a Deus direitinho, nós damos o dízimo, nós damos as ofertas, nós ajudamos, mas não sei o que está havendo, o inimigo está furioso, o inimigo é tu. O inimigo é tu, tu é um inimigo de Deus, tu não faz as coisas do jeito de Deus, tu é um diabo. Um Satã dentro da tua própria casa. Você está entendendo? O Eli foi isso. Meus filhos, os filhos se prostituíam na porta da tenda da congregação. Sabe o que é isso? Os filhos se prostituindo por aqui. Imagina a prostituição aqui durante o sábado, onde nós estamos reunidos, mas amanhã fecha, é à noite, encontro para sexo aqui dentro. Ai, irmão Adilson, isso foi naquele tempo. Eu vos digo nessa noite que está cheio de templo profanado, está cheio de lares profanados, está cheio de leitos maculados, está cheio de família, entende? Onde a honra foi embora, primeiro a honra a Deus, e depois a honra de um para com o outro. Por isso o povo geme, por isso o povo chora, por isso o povo lamenta. Os filhos de Eli roubavam do altar, da panela dos sacrifícios, do caldeirão dos sacrifícios. Eles roubavam dali os melhores pedaços para fazer churrasco. Essa mensagem não é antiga, porque atualmente pastores roubam de seus membros, líderes religiosos de ponta, lá em cima, entendeu? Que andam de jatinho de um lado para o outro, ou com os melhores carros da cidade. São os que compram os carros mais caros dentro da cidade. E com dinheiro do pobre, da viúva, do órfão, com dinheiro daqueles que são sofridos, para trazer uma oferta para os templos. Eles pensam que o Senhor se ausentou da terra, eles pensam que o Criador não está vendo, eles pensam que Deus não os julgará, mas eu vos digo, Ele já está julgando. Os filhos de Eli estavam dominando tudo. Eli chamava eles e dizia, filho, que houve de vocês aí, porque antes do juízo divino vem o ruído do pecado, a manifestação através de conversação e de murmuração do povo. O Eli chegou até os ouvidos dele. Disse, meu filho, o povo anda falando o que vocês estão fazendo. Mas ele sabia. O povo fala o que vocês estão fazendo, há um comentário a respeito de vocês. Quero dizer uma coisa para vocês, meus filhos. Quando um homem vai em juízo,
tem como ele se defender diante de outro homem. Os anciões se reúnem, é levado o errado, leva-se as testemunhas, e há um espaço de defesa para o indivíduo quando vai a juízo. Mas diante de Deus, quem o defenderá, meus filhos? Diante do Criador, que argumento tu usarás? Não deram ouvido, não deram ouvido. Não deram ouvido à palavra de Deus. Aí surge o versículo 30. E Deus diz: olha, eu de fato prometi que abençoaria a casa do teu pai, a tua casa. Mas agora está quebrada. Está quebrado o pacto, a aliança está desfeita. Que problema, irmãos. Que problema. Já pensou Deus olhando para um de nós dizendo assim: ó, quebrei a aliança contigo. Mas por que, Senhor? Porque eu honro os que me honram. Eu honro os que me honram. Eu anotei aqui no meu bloco de anotação a palavra hebraica. A palavra hebraica para honra. Ela escreve-se ou se lê kabed. A palavra hebraica para honra, kabed, que significa reconhecer o peso de uma pessoa. No hebraico, reconhecer o peso de uma pessoa, sua autoridade. E também pode ser traduzida por sustentar, pagar a conta. Então diz: olha, eu peso os que me pesam. Eu dou, em termos de reconhecimento, de honra, para os que dão a mim. Mas e a graça, irmão Deus? Nós não estamos no tempo da graça. Graça é isso. Graça é Deus falar como Ele age. Graça é Deus dizer como nós devemos agir. Graça é Deus não nos deixar sem entendimento. Graça não é um passaporte para a libertinagem. Graça não é, pega aqui ó, um carimbo para tu fazer o que tu quer da vida. Não. Graça é ser abraçado. Graça é ser convidado para o discipulado. Graça é ser chamado para aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Graça é um chamado para me seguir. Graça é a orientação para tomar a cruz de cada dia e vir após mim. Graça é ter a oportunidade de aprender o caminho certo. Graça é ter a oportunidade de escolha. Graça é ter a oportunidade de amar a Deus e poder honrá-lo com a nossa vida, com o nosso testemunho e com a nossa obediência. Isso é graça. Todo o restante que te ensinaram de graça é balela. Do grego, honra é timão ou timal, tá? Que significa estimar, fixar o valor ou reverenciar. O que ele está dizendo? Eu honro os que me honram. Ou seja, eu peso aqueles que estão me pesando. Lembra do começo aqui? Por que eu estou indo a Deus? Estou me aproximando dele. O que eu quero? Eu vou orar agora. Por quê? Ele me pesa. Ele me pesa. Ele pesa as minhas intenções. Por que eu estou me aproximando? Ah, irmão, nós temos que orar. Por quê? Por quê? Não, porque a gente fala com Deus. É tão gostoso. Deus fala com a gente. Ah, coisa maravilhosa. Coisa boa. Entendeu? Eu tinha dito para teu pai e para
você e para os teus descendentes, que vocês andariam na minha presença perpetuamente, se vocês guardassem todos os estatutos, e todas as ordenanças, e todos os mandamentos, e todas as minhas leis, que eu ordenei a vocês, através de meu servo Moisés. Mas vocês não guardaram as minhas leis, vocês desobedeceram os meus estatutos, vocês negligenciaram os meus mandamentos, e quebraram a aliança comigo. Então, sabe de uma coisa? Longe de mim, continuar com a bênção sobre a vida de vocês, continuar honrando vocês. Não, eu vou honrar os que me honram, os que me reverenciam, os que me respeitam, os que procuram ser corretos diante de mim. Esses eu serei também um abençoador da vida deles, eu honrarei eles, eu darei nome a eles, eu os elevarei, eles se destacarão na face da terra, eles terão a minha presença, o meu pacto, eu lhes concederei vida e vida com abundância. Para esse. E agora? Mas, porém, os que me desprezam, os que não me honram, me desprezam. Os que me desprezam serão? Isso me doeu muito quando eu fiquei analisando. Porque, sinceramente, irmãos, a maioria dos irmãos que eu conheço, eu vou falar dos irmãos que eu conheço, não honram a Deus. Ô irmão Deus, mas não é um julgamento que tu estás fazendo, isso, tu não estás julgando as pessoas? Não. Eu estou avaliando frutos. E isto Jesus mandou que nós fizéssemos. Ele disse: olhar os frutos. A árvore boa não dá fruto mau. E a árvore má não pode produzir fruto bom. Tu não colhe uva na bananeira, certo? Nem vai escolher abacate na videira. Pelo fruto se conhece a árvore. Palavras de Jesus. Então eu não preciso julgar ninguém, mas eu devo julgar as obras, os atos, as práticas, as palavras de cada pessoa que convive comigo. Eu devo fazer isso para identificar o que é verdadeiro, o que é mentiroso, o que é do bem, o que é do mal. O que tem um coração impenetrável é aquele que tem um coração mais aberto. O que tem bondade e o que tem maldade vai se revelar. E a melhor forma de observar a revelação, e aí se nós prestarmos a atenção nos ensinos de Jesus, que, como eu disse, às vezes a gente passa por cima, a gente lê sem entender. Por exemplo, uma irmã, uma vez conversando comigo, ela me falou algo e eu disse para ela assim: eu conheço o teu coração nesse momento. Ela ficou indignada, olhou para mim e disse: como tu podes conhecer o meu coração? Tu és Deus. Eu disse: eu não sou Deus, mas eu conheço o teu coração. Teu coração está cheio disto e disto. E ela disse: como que tu pode falar isso? Eu disse: simples. Eu estou falando com a autoridade da palavra de Cristo. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Logo, eu estou prestando atenção nas tuas palavras. E as tuas palavras revelam que o teu coração está ruim. Tu está cheio de mágoa, cheio de ódio. Tu está cheio de rancor. Está feio aí dentro. Está tão feio que tu não está conseguindo, está um fermento aí dentro, que tu não está conseguindo mais aguentar dentro de ti, e está saindo pela tua boca. E se a boca fala do que o coração está cheio, e está transbordando aqui fora, o que tu estás me falando, imagina como está aí dentro. E ela começou a chorar.
Começou a chorar, o seu coração estava ruim. Você entende? É esse tipo de coisa que está ali escrito para nós prestarmos atenção. Quando você estiver falando com uma pessoa, olhe no olho da pessoa. Preste atenção em cada palavra. Tenha discernimento. Tenha discernimento. Ouça. Quando Paulo diz por Timóteo não impor precipitadamente as suas mãos sobre as pessoas, que tem irmão que gosta de impor as mãos, né? Qualquer oração ele já quer impor as mãos. Põe a mão ali. Entendeu? E o Paulo chegou a dizer para Timóteo que você pode participar de pecados alheios. Imagina eu orando pelo Eli. Ô Senhor, abençoa o irmão Eli. Deus já disse, eu estou te desprezando. E agora eu estou indo contra Deus. Olha o Satanás aí, né? Porque Satanás é o opositor, né? Deus diz que despreza e eu digo lá, Senhor, abençoa, ajuda, fortalece o teu filho. Ó, o teu filhinho querido. Que filhinho querido? O Senhor disse, olha, o sinal, Eli. Se você ler a continuação do texto, o sinal de que eu estou falando contigo é que os teus 2 filhos mais velhos aí vão morrer no mesmo dia. Que sinal, hein? Ofni e Finéias vão morrer no mesmo dia. Juntinhos, ó, vão ser cortados. Ele usou a expressão, eu vou cortar os teus 2 braços. Eu honrarei os que me honram, porém os que me desprezam serão desprezados. Deus não quer negócio com ninguém, entendeu? Com ninguém que não o honre, que não valorize a Ele, entende? Obviamente todos os seres humanos querem Deus, excluídos aí os ateístas, mas até eles na hora do apuro, ai meu Deus, né? Até eles, entende? Então olha lá, Deus, Ele só tem impacto e a bênção só continua sobre os que honram a Deus. Eu queria ter mais 1 hora de ensino, entendeu? Mas as horas já se foram. Por que eu queria ter mais 1 hora de ensino? Eu queria te ensinar um caminho para a bênção. Mas você leia em casa, Deuteronômio capítulo 28. Um caminho para a bênção. O princípio central do texto de Deuteronômio 28 para ser abençoado é guardar as palavras de Deus. Você entenda guardar como sinônimo de praticar. Jesus disse, aqueles que têm os meus mandamentos e os praticam, esse é o que me ama. No fim do Sermão da Montanha, ele diz, aquele que tem estas minhas palavras e as pratica. É uma coisa que também passa desapercebido a grande maioria. Só, quem tem as palavras de Jesus está edificado sobre a rocha. Aquele que tem estas minhas palavras e as pratica é como o homem, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Não havendo prática, é casa na areia. É casa na areia. É prática que me faz estar edificado sobre a rocha. Em Deuteronômio 28, você vai observar que tem um compromisso para a bênção chegar. Em resumo, tem também a condição para a bênção ficar. E a condição para a bênção ficar é servir o Senhor com alegria e honrá-lo. Pela obediência eu trago a bênção sobre mim. Pelo conhecimento do Santo, pelo conhecimento de Deus, eu aprendo a obedecê-lo. Pela obediência eu trago bênçãos sobre mim. Pelo regozijo, a alegria de honrá-lo, eu mantenho a bênção sobre mim.
pela obrigatoriedade de servi-lo. Agora vem desonra. Não, eu vou porque, domingo à noite tem que ir no culto, né? Falam assim, né? Tem que ir no culto, domingo à noite, se não tivesse o culto, eu tenho que ir no culto. Nem vem, irmão, não vem. Isso é obrigação. Isso não é amor. Aí não há honra. Entendeu? Aí há desprezo. Aí, como diz o texto do capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, é dar coice no altar. Dar coice no altar não é ficar chutando, não tem altar aqui. É ficar murmurando, é ficar desprezando, é ficar, entendeu? Pelo desprezo, pela desonra, eu anulo as bênçãos sobre a minha vida. Meu Deus, irmão, vocês estão aprendendo nessa noite? Meu objetivo aqui não é fazer nenhum de vocês ficar alegre comigo, não. Entendeu? Meu objetivo não é ganhar elogio, nem ninguém me aplaudir, nem eu sair daqui, os irmãos batendo nas minhas costas, irmão Adilson, boa pregação, não precisa nunca falar isso para mim. Meu objetivo é que cada um de nós vá para casa, reflita sobre cada palavra dessa e entenda. Há uma vida maravilhosa e ela é em Deus. Há um sossego em Deus. Há uma glória em Deus. Há uma fonte que eterniza o homem e essa fonte é Deus. Aleluia! Tudo de bom está em Deus. Conheça a Deus. Amém? Os que me desprezam serão desprezados. Irmão Adilson, por que tem tantos males no mundo? Por causa do desprezo que o homem tem para com seu Criador. Por que tantas tribulações em lares que servem a Deus é que não servem? Mas eles são crentes há tempo, irmão, assim, são intocáveis. Intocáveis. Saulo de Tarso, segundo a sua religião farisaica, ele era irrepreensível. Certo? Irrepreensível. Você sabe o que é ser irrepreensível? Não tinha o que tocar nele. Não tinha nada errado nele. Ainda assim, ele precisou de um encontro com Deus. Então não se iluda com quem vai na igreja, com quem congrega, com quem faz parte do ministério, né? Hoje tem 1000 ministérios, a Bíblia não apresenta, mas tem. Ministério infantil, ministério não sei do que, ministério não sei das quantas, ministério, tem de tudo, ministério para tudo quanto é lado. Eu nunca vi tanto ministério, entendeu? Mas num mundo de busca de posições, é obrigado a ter muitos ministérios, né? Para poder enquadrar a todos, certo? Mas o bom mesmo é ser servo. O bom é ser servo de Deus, fiel, né? Jesus disse que naquele dia chegarão e vai dizer: entra, servo. Não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é nenhum desses títulos que vocês ouvem por aí ou assistem na TV. Não. Na entrada do portal eterno, o convite é: entra, servo bom e fiel. Vem para o repouso do teu Senhor, para o descanso do teu Criador. Vem, entra, servo bom e fiel. Honre a Deus de todo o teu coração. Amém, queridos? Fiquem em pé, vamos falar com Deus.